No jogo entre Bahia e Ceará ficou muito claro que é inútil você ter uma ferramenta e não saber usar. E o Palmeiras também passou por isso contra o Fortaleza. Bom, chega aí, vamos trocar uma ideia sobre isso. Pessoal, Reflexão Alviverde na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhindo canal. Muito obrigado para você que está aqui, já deixo o convite para você se inscrever, caso seja a primeira vez que você aparece aqui no Reflexão, e se você já é inscrito, meu muito obrigado, mas a ambos, deixa o seu like, cara, porque é importante, deixa também o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião sobre esse ponto. Cara, vamos lá. Palmeirense falando de jogo de Bahia e Ceará, nossa, o multiverso da loucura do Doutor Estranho foi longe demais. A questão não é essa, a questão é que o arbitragem no Brasil é uma merda. Eu tenho certeza que você viu a questão da polêmica entre o jogo Bahia e Ceará e deve ter concatenado, lembrado, né, dos erros que acontecem também com o nosso querido Alviverde, né? Olha isso, cara. Esse aqui é o lance entre Bahia e Ceará no último minuto. Aliás, além do último minuto, o Bahia, que estava jogando dentro de casa, teve um ataque e, cara, o jogador do Bahia simplesmente tropeça na própria perna, velho. E o VAR tem a pachorra de chamar o árbitro. O árbitro estava em cima do lance, tá? Se você vê o lance ali em velocidade normal, você vai ver que o árbitro estava no lance, ele já levanta a mão e fala, não aconteceu nada. Mas o VAR o chama e o pressiona a marcar o pênalti. Aonde isso aqui foi pênalti, cara? Isso aqui me lembrou o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Quem lembra? Do como é que é o nome do homem? Patrick Swayze, né? Patrick Swayze, acho que é assim que fala, é assim que fala a produção. Patrick Swayze lá, o cara que era o fantasminha camarada, que ele movimentava as coisas e ninguém via ninguém tocando, mas as coisas movimentavam. Cara, eu acho que o Patrick Swayze passou aqui entre os dois jogadores, o Ghost do Outro Lado da Vida, e deu uma rasteira no jogador do Bahia. Porque, pelo que eu tô vendo, o movimento, a própria sinergia, né, a cinética, a força, vamos dizer assim, a galera da ciência aí me ajuda, mas o próprio corpo do jogador levou ele a fazer o movimento errado, ele se desequilibrou e caiu de fuça no chão. Agora, onde está a falta aqui, amigo? Onde está o pé do jogador do Ceará derrubando o jogador do Bahia? O cara caiu de maduro, velho. O cara caiu de maduro. E o que a arbitragem brasileira faz? O árbitro de campo que estava correto deu o lance normal, o jogo seguia, o abençoado do VAR chama, árbitro de campo, eu vi uma irregularidade aqui. O Ghost do Outro Lado da Vida derrubou o Bahia. Vamos marcar o pênalti, vamos ferrar com o campeonato do Ceará, vamos arrebentar com o campeonato brasileiro. Cara, vamos lá. Bahia e Ceará não jogavam primor de futebol. Era um jogo pra 0x0. Era um jogo pra 0x0. Só que são dois times que não brigam pelo título. São dois times que brigam pela sobrevivência num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. E sim, esse é um canal de Palmeiras, eu não tenho nada a ver com Bahia, não tenho nada a ver com o Ceará, mas o futebol brasileiro está indo pra lata do lixo por causa dessa arbitragem horrorosa que nós temos aqui. Que é a mesma arbitragem que enxerga pênalti nisso daqui, cara. Pelo amor de Deus, olha o lance aí entre o Naves e o Deivinho. Os dois jogadores sobem para disputar a bola. O Abel foi cirúrgico, cara. O Naves não é um pinguim. Como é que ele vai subir sem fazer impulsão com o braço? Quem foi o idiota, o imbecil que olhou pra isso daqui e falou, dava pra ele pular sem abrir o braço. Cara, vamos lá. Em que momento você imagina uma disputa como essa sem os jogadores usarem o braço? O Daverson também tava usando o braço ali. A diferença é que o braço dele tá meio que escondido pelo braço do Naves, mas os caras sobem na mesma posição. E como que você me marca pênalti numa bosta de lance como esse, cara? E não tem como você olhar pra isso e não imaginar ser aí uma falta de vontade ou talvez uma vontade excessiva pra algum dos lados, tá ligado? Aí você pode falar, não, mas foi pênalti, beleza. E esses lances aqui também foram pênalti? Palmeiras e São Paulo, olha aí, vê se não parece esse lance. Vamos lá. O árbitro deu pênalti, cruzamento. Olha só, ó. Olha lá a disputa. Olha o jogador de São Paulo, onde a bola vai? O cara dá uma ombrada na bola. Só que sim, ele tá fazendo um movimento que é natural de disputa, beleza? Tá procurando o espaço dele. O juiz deu pênalti. Você percebe? Olha esse lance aí. Aí, a mãozona na bola. O juiz deu pênalti. Aí tem como você olhar para lances como esse, lance do Ceará, lances aí do Palmeiras e Fortaleza, lances do Palmeiras e São Paulo. Cara, tem lances aí do clássico São Paulo e Santos. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Campeonato Brasileiro, isso aí não é pênalti. Olha o pé do goleiro do São Paulo no meio da canela. Desculpa, o pé do goleiro do Santos. No meio do joelho, melhor dizendo, do jogador do São Paulo. Isso não é pênalti.
O árbitro de vídeo não chamou pra ver, cara. Isso não é pênalti. Olha isso, cara. Olha isso. Isso é um karatê que deu no joelho do jogador do São Paulo. Então você percebe? Nós palmeirenses ficamos puto. Verdade, tem que ficar puto mesmo com esse pênalti aí que deram em cima do Palmeiras, com pênaltis que não deram ao nosso favor, com os impedimentos, né, dos gols do Tigrinho, que aliás tem vídeo aqui no canal falando sobre esses impedimentos. Cara, analisando aí frame a frame. Cara, é inacreditável o como a arbitragem brasileira é uma bosta, velho. É uma bosta. E olha isso aí, cara. Olha isso aí, como que não chama pra ver, velho. Tá ligado? O lance do Ceará e Bahia, pelo amor de Deus, o Patrick Swayze empurrou o cara. Foi o Ghost que fez o pênalti, tá ligado? Os lances entre Palmeiras e São Paulo, idênticos aos lances ali entre Palmeiras e Fortaleza, e não existe pênalti. Então quer dizer, tem jogo que é pênalti, tem jogo que não é pênalti. O que muda? Muda o cara que tá lá no VAR? Muda a importância do jogo? Muda o tamanho do jogo? Muda o retrospecto dos times? Ou tem alguma coisa escusa? Você entende? Então, o momento do futebol brasileiro é horroroso em termos de arbitragem. E, cara, tecnicamente já não jogamos mais o futebol de outrora. Então, se a gente não fizer o básico, arroz com feijão, a tendência é o nosso produto futebol ficar cada vez menos valioso. Passou da hora da CBF repensar aí alguns pontos, né? Mas se bem que falar de honestidade e CBF na mesma frase é quase uma utopia. Deixa aqui embaixo seus comentários, eu quero saber sua opinião. Reflexão Alviverde tá na área, se derrubar é pênalti? Pera aí, depende de qual árbitro que tá lá no VAR, né? Um abraço, galera, valeu. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto.